Olá, meus queridos irmãos e amigos, quero cumprimentar a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus e convidá-los para darmos continuidade à nossa série expositiva na carta de Tiago. Hoje nós vamos nos ater ao capítulo 4, iniciarmos o capítulo 4 e iremos expor os seus 10 primeiros versos, alguns aspectos relacionados à submissão. Na verdade, o tema de hoje é chamados para a submissão. Vamos ler então os 10 versículos, versos do 1 ao 10, e depois nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. Diz o texto: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Vamos orar. Pai de amor e graça, pedimos a Tua direção clara, sábia e oportuna para a exposição de hoje, suplicando ao Senhor que fales ao íntimo de nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de compreendermos o capítulo 4 da Epístola de Tiago, necessitamos rever algumas questões aprendidas até aqui. Nós já sabemos que os cristãos para os quais a carta foi escrita são judeus convertidos que foram dispersos pelas perseguições ocorridas em Jerusalém durante o primeiro século. E eles se achavam espalhados por várias partes do Império Romano, e isso faz com que a carta de Tiago seja um tipo de carta universal que deveria ser lida por várias comunidades de santos espalhados por várias partes do Império Romano naquele primeiro século. Esses crentes sofriam muito com perseguições de cunho social e religioso por parte dos cidadãos das terras em que agora eles viviam. Um tipo peculiar de perseguição sofrida por eles era a opressão social e financeira. Grande parte da igreja era pobre e costumava ser oprimida por homens ricos. Estes maltratavam a igreja, inclusive levando irmãos nossos aos tribunais e tratando mal, pois muitos deles eram escravos. Tiago os conforta ao dizer já no capítulo 1, nos versos de 2 a 4, que Deus os está aperfeiçoando por meio destas provas e sofrimentos. Há motivo de alegria em meio às provações, porque as provações não vêm sobre os filhos de Deus para destruí-los ou esmagá-los. Pelo contrário, elas vêm para tratá-los, aperfeiçoá-los e levá-los a desenvolver mais ainda a sua fé. Os versos de 2 a 4 do capítulo 1, portanto, dizem: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros,
em nada deficientes. Também sabemos que, pelo que nós já estudamos até o momento, que esta é uma carta de conforto para a igreja perseguida, mas também é uma carta de alerta sobre como a igreja deve viver com vistas a glorificar ao Senhor. Isso faz de Tiago uma carta pastoral e prática para a igreja do Senhor. Gosto de pensar e de afirmar, faço isso muitas vezes, que Tiago é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Tiago é bastante incisivo, é bastante confrontativo acerca do comportamento cristão que devemos possuir como filhos de Deus. Outra coisa que nós aprendemos ainda é que traçar um esboço para a carta de Tiago é sempre um desafio pelo fato deste líder da igreja primitiva tão prático em suas colocações, confortar e confrontar os cristãos perseguidos com diversas temáticas da vida cristã. Mencionei há algumas semanas atrás que esta carta é como uma grande colcha de retalhos teológicos costurados uns nos outros e que forma harmoniosamente um conforto e uma direção para a igreja sofredora. Todavia, lembro-me que mencionei, está gravado aqui em nosso canal, que Tiago pode ser melhor compreendido ao entendermos qual é o assunto dominante. E no capítulo 1, Tiago nos fala acerca da perseverança a despeito das provas, é o assunto dominante do capítulo 1. O capítulo 2, ele trata sobre a fé evidenciada nas boas obras. O assunto dominante do capítulo 3, que expomos por último, é que ele trata acerca do controle, ou seja, acerca do domínio próprio que necessitamos ter como servos do Senhor Jesus. E no capítulo 4, Tiago tratará sobre a submissão. Quanto ao capítulo 5, ele irá abordar a paciência. Então, Tiago está dividido da seguinte maneira: perseverança, fé, controle, submissão e paciência. O capítulo em que Tiago aborda a questão da submissão é o 4º capítulo da carta. Ele está dividido em 2 partes. A primeira, que vamos expor hoje, vai do versículo 1 ao 10, e a segunda, dos versículos 11 a 17. Veremos esta noite que a submissão a Deus é uma marca do autêntico cristão, visto que, dentre outros motivos, somos chamados para servirmos ao Senhor do jeito que o agrade. E Tiago nos apresenta nesses versos o que poderíamos chamar de empecilhos à vida de submissão a Deus. É imprescindível que o cristão autêntico desvencilhe-se de tais impedimentos para que possa desfrutar de um íntimo e profundo relacionamento espiritual com o nosso Senhor. Então vamos entender isso. Deus nos chama a uma submissão a Ele, mas nesse processo, nessa prática de submissão a Deus, existem pecados que, se não tratados, eles prejudicam a nossa submissão a Deus. E aí Tiago acaba nos pontuando 3 questões aqui nesses 10 versículos que atrapalham a nossa submissão ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos abordar com você hoje aqui no nosso canal. Se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, se você ainda não é inscrito, nós pedimos que você o faça, que você ative as notificações, porque nós desejamos, de fato, que mais vidas sejam alcançadas pela pregação da Palavra de Deus. Nós esperamos sinceramente e oramos para que esse vídeo sempre caia nos olhos e nos ouvidos que o Senhor quer, para tratar o que o Senhor deseja por meio das Sagradas Escrituras. Então vamos à nossa exposição de hoje. Então, em primeiro lugar, não há submissão a Deus quando nós vivemos em contendas uns com os outros. De acordo com os versos de 1 a 3, não há submissão a Deus quando vivemos em contendas. Os versos de 1 a 3 nos dizem: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos, aqui nós somos lembrados de um grave problema que, adentrando a igreja, atrapalha fortemente a nossa comunhão com Deus. Esse problema tem por nome contendas. Tiago declara que a razão pela qual a igreja contende se dá pelo anseio para com os prazeres da carne. E a cena que imaginamos ao ler suas palavras, principalmente no verso 2, é de irmãos que brigam entre si, tomados de inveja uns para com os outros e que inclusive assassinam uns aos outros pelo ódio. Não tiram a vida presencialmente, vamos dizer assim, não tiram a vida física, mas ferem os seus irmãos ao odiarem uns aos outros. E aí é claro que eu não creio que Tiago fale de um assassinar literal aqui, né? Mas certamente no mesmo sentido que Jesus alertou os seus discípulos no Sermão do Monte, o qual encontra-se registrado em Mateus 5, de 24 a 26. Jesus disse assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Queridos, o apóstolo Paulo, descrevendo as obras da carne, ele menciona que estes desentendimentos são marcas de um coração imaturo, um coração carnal. E aí ele nos ensina na carta aos Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olhando uma outra carta do Novo Testamento, 1 Coríntios, versículos 10 a 13, lemos igualmente: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Queridos, além de todos esses textos, o apóstolo João também afirmou que aqueles que dizem amar a Deus, mas detestam seu irmão, não conhecem a Deus verdadeiramente. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, de 7 a 13, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado
o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ok, queridos irmãos, sempre que nascem contendas entre nós e divisões, sempre que invejas e desejos carnais são erigidos em nosso coração contra os nossos irmãos de fé, sofremos terrivelmente, somos terrivelmente prejudicados em nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, nós não conseguimos ser submissos ao Senhor, porque a nossa comunhão com Deus está devastada pelo pecado de semearmos contendas tolas entre nós mesmos. Contendas que ferem muitos irmãos. Contendas que nos distanciam uns dos outros e nos levam a vivermos um falso cristianismo, onde até as nossas orações são rejeitadas por Deus, porque Ele não nos abençoa para utilizarmos de modo amaldiçoado em nossos intentos errôneos. Se nós, de fato, desejamos ter vida piedosa e submissa a Deus, precisamos afastar de nós esse terrível empecilho chamado contenda. Ninguém consegue ter uma conduta submissa a Deus se os seus relacionamentos estão quebrados, despedaçados. Se nós não nos submetemos uns aos outros, como nos submeteremos a Deus? De forma nenhuma. Então, eu jamais poderei estar íntimo em meu relacionamento com Deus, saudável em meu relacionamento com Deus, se eu estou enfermo em meu relacionamento com os meus irmãos. Se eu estou a contender com eles, se eu tenho inveja deles, se eu estou degladiando com eles, como é possível que eu seja submisso a Deus? Então, se não somos submissos uns aos outros, se vivemos a contender uns com os outros, nós também não somos submissos a Deus. Então guarde esse princípio. A segunda questão é que não há submissão a Deus quando nos tornamos amigos do mundo. E aí, queridos, os versos 4 e 5 da carta nos dizem: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago traz a nós uma colocação muitíssimo valiosa. Ele cita as Escrituras, e as Escrituras revelam que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Deus é apresentado por Tiago aos seus destinatários como sendo o nosso esposo, enquanto que nós, como igreja, somos a sua noiva. E no verso 4, traduzida por infiéis, temos no original a expressão adúlteros. O que este servo do Senhor tenta nos dizer é que nos unimos ao Senhor em matrimônio santo com Ele, mas ao tentarmos ser amigos do mundo, estamos cometendo adultério em relação ao nosso Senhor. Este adultério traz sobre nós a inimizade de Deus. Deus sente ciúmes, zelos por nós e não deseja nos dividir com o mundo no qual estamos ou estávamos outrora escravizados. Deus nos libertou desse domínio. Ele não quer que nós nos lancemos sobre ele novamente. Somos amigos de Cristo quando nós o obedecemos. João 15,14 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Esse mesmo João também nos diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nosso coração, querido, jamais conseguirá
está sobre o domínio de dois senhores. Quando nossa alma ama as coisas do mundo e se deleita nelas, isso confirma com clareza que não estamos amando a Deus como deveríamos, pois o estamos traindo com um dos seus piores adversários. Quem quiser ser amigo do mundo se constituirá inimigo de Deus. Não nos esqueçamos jamais que a fascinação pelas riquezas deste mundo nos torna infrutíferos. Tiago 13, 22 diz, Mateus 13, 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não esqueçamos que o mundo está sepultado no maligno. Conforme 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, queridos, como nos submeteremos a Deus se estamos arraigados, ao mundo, presos ao mundo, entregues aos prazeres do mundo? Como poderemos agradar a Deus se queremos agradar ao mundo e a nós mesmos? Então, o cristão, ele não foi chamado para guerrear contra o mundo, ele foi chamado para se submeter a Deus. Só que quando nos submetemos a Deus, acabamos inevitavelmente declarando um tipo de guerra em relação à conduta do mundo. Ou seja, nossa conduta passa a ser destoada da conduta do mundo. E por essa razão é inevitável conflitos. Então, se você está nesse mundo, e se você desfruta de paz em toda parte que você anda, é bem possível que alguma coisa esteja acontecendo de errado. E provavelmente deve estar havendo negligência da sua vida para com Deus, porque as pessoas, elas têm valores que conflitam com a palavra. E se você não tem nenhum dissabor no seu trabalho, nenhuma discussão na sua escola, se ninguém se levanta para conflitar com você, das duas uma, ou o ambiente que você está se cristianizando, ou você está se mundanizando. E, queridos, os valores da sociedade estão cada vez mais sonoros, cada vez mais fortes. O mundo está cada vez mais hostil ao Evangelho, porque o Evangelho prega valores que o mundo já jogou fora. E vivermos de acordo com esses valores é entrar em conflito com o mundo. Então, se nós não estamos submissos a Deus, se nós estamos amando ao mundo e querendo viver de acordo com os seus padrões, certamente nós estamos em conflito com Deus. E é incoerente, porque nós, como filhos, não deveríamos jamais estar em conflito com o nosso Pai Celeste. Afinal de contas, a oração de Jesus é para que fôssemos um com Ele e com o Pai em Cristo Jesus. Então reflita sobre isso. Como anda o seu testemunho? Como anda a proclamação do Evangelho através das tuas palavras, da tua vida? Quem é você, por onde você anda? As pessoas reconhecem você como um crente e sabem que você não concorda com certas coisas. A sua maneira de ver família é diferente, a sua maneira de ver os negócios é diferente, a sua forma de trabalhar é diferente, a sua forma de tratar as pessoas é diferente, a maneira como você usa o seu tempo é diferente, porque o Cristo que resplandece em você fez você diferente. Você ama essas pessoas, mas não ama o modo de viver pecaminoso, e isso traz conflitos. E se nós não estamos de alguma forma em algum conflito com o mundo, é provável que não estejamos unidos a Deus ainda. Então pense nessas questões. Terceira questão aqui é que não há submissão a Deus quando o nosso coração está tomado de orgulho. E aí nos versos 6 a 10 nós lemos: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Muitos tentam combater o diabo. Muitas vezes as pessoas começam a confiar, né, ou a agir como se estivessem numa briga mano a mano com o diabo, né? E dizem que estão pisando na cabeça de Satanás. Nós não vencemos o diabo combatendo ou declarando totalmente que a cabeça dele está sendo pisada por nós. Nós não vencemos o inimigo declarando que ele está amarrado, né? Andando pelas ruas e está amarrado aqui, amarrado ali. Não é assim. Mas nós vencemos o inimigo quando nós lhe resistimos pela fé em Deus e em sua palavra. E então o segredo para que o diabo fuja de nós está em nos sujeitarmos a Deus. E aí quando nos sujeitamos ao Senhor, o diabo foge de nós. Foi exatamente assim que o Senhor Jesus procedeu quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus resistiu com a palavra. É isso que Tiago quer que seus leitores entendam. Nós temos que resistir com a palavra. A nossa batalha espiritual é semelhante a esta que Cristo vivenciou. Mateus 4, de 1 a 11, vai falar sobre isso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus resiste com a palavra. Verso 5: então o diabo levou-o à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo aplica mal esse texto ali, tentando a Jesus. Jesus mais uma vez se defende com as Escrituras e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente, no verso 8, o diabo leva a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus mais uma vez se defende com a palavra e lhe ordena: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto de Tiago nos diz que se eu desejo ter uma vida abençoada, eu preciso me submeter ao Senhor. E isso acontece quando eu me submeto às Escrituras e aplico as Escrituras na minha vida. Um cristão submisso a Deus é um cristão submisso à vontade revelada de Deus nas Escrituras. É alguém que obedece a Deus pelas Escrituras. É alguém que está firmado na palavra de Deus. É um cristão que diz: estou firmado em Cristo, mas não vive as Escrituras, ele não pode estar firmado em Cristo. Ele está firmado num Cristo que é resultado de sua imaginação. Mas o Cristo revelado nas Escrituras, esse é o verdadeiro Senhor. E é a Ele que devemos nos submeter. É a Ele que devemos nos curvar, nos dobrar, confiar, depender dEle. Ele é o nosso Senhor. Precisamos confiar nele. E aí, queridos, Deus nos chamou para pertencermos a Ele, para sermos santos.
E significa que nós não vivemos mais, porém Cristo vive em nós. Significa que crucificamos a carne com suas paixões, que agora vivemos debaixo do senhorio de Cristo revelado em sua santa palavra. Se você quer ser de Deus, obedeça a Deus de coração, se submeta à sua palavra. Quem se submete à palavra não vive criando contendas. Quem se submete à sua palavra não é fascinado pelos prazeres do mundo. Quem se submete à sua palavra se submete a Ele. Então, submeta-se ao Senhor e o Senhor abençoará, transformará e revitalizará a sua vida e a sua fé. Oremos. Senhor amado, graças te damos por este tempo e por esta palavra. Vem ser conosco, nos sustenta ricamente e nos ajude a exercer a fé genuína em Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Queridos, fiquem com Deus, não deixem de se inscrever, não deixem de divulgar o canal e de enviar essa palavra a quem dela necessita. Agradeço muito as orações pela Igreja Presbiteriana de Acopiara, pelo nosso ministério ali. Deus seja com vocês em tudo quanto. Muito obrigado por assistir a esta mensagem.